Bom dia a todos que estão sintonizando hoje com a gente a meditação online. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, os que já nos conhecem, muito grato pela audiência e esperamos meditar mais uma vez com todo mundo, porque essa é a coisa mais importante. Eu sou o Ciro, vou conduzir a meditação online de hoje e é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A Sahaja Yoga ela é ensinada no mundo inteiro de graça por orientação dessa própria senhora, que é Shri Mataji Nirmala Devi, a criadora dessa modalidade de yoga. E assim nós vamos iniciar com a explicação básica da Sahaja Yoga para todos vocês que estão vindo pela primeira vez. Aí então você vê o diagrama do que nós chamamos de sistema sutil ou corpo sutil. Quando nós estamos mais ou menos pelo segundo ou terceiro mês de formação, ainda no ventre de nossas mães, a energia que permeia tudo, que dá vida a tudo e que mantém tudo, ela penetra pelo topo da nossa cabeça, que era a nossa moleira. E nesse momento, aí no segundo ou terceiro mês de gestação, a nossa coluna já está formada. Então ela penetra e vai percorrer a nossa coluna e vai formar 3 principais canais e 7 principais centros de energia. Esses canais são assim. Primeiro, um canal esquerdo, que você vê em azul escuro, que sai lá do número 1 e vai até o hemisfério direito do cérebro. Observe então que o canal muda de lado. Esse canal representa a vontade. Essa é a primeira força que entra em funcionamento em qualquer coisa que a gente faça. A segunda é a ação. A ação é representada pelo canal direito. E o canal direito, aí em amarelo, você vê que sai do segundo chakra, sobe pelo lado direito e vai para o hemisfério esquerdo do cérebro. Então preste atenção nessa inversão dos canais. De maneira análoga, cada hemisfério do nosso cérebro controla o lado contrário do corpo. Isso a gente já sabe porque toda a nossa inervação, ela muda de lado exatamente aqui na base do crânio, onde está sinalizado aqui o número 6, mais ou menos atrás dos olhos. E a terceira força que entra em ação é o propósito. Ora, tivemos uma vontade, um desejo, fizemos alguma coisa para obter algo. Isso chama-se propósito, ou a razão pela qual nós estamos fazendo isso é o canal central. Bem, sobre os chakras, vamos ver com um pouco mais de detalhe. Essas rodas de energia em nós, elas controlam várias qualidades e virtudes que esse é um conhecimento novo que não chegou para nós. Nós vamos posicionar no corpo algumas qualidades e virtudes. Então veja, o número 1, situado na região do períneo, ele nos dá a inocência, a sabedoria, a pureza, a humildade. O segundo chakra, um pouco acima na região da cintura, mais ou menos 3 ou 4 dedos abaixo do umbigo, esse chakra nos dá conhecimento. Ele nos dá a possibilidade de colocarmos criatividade e bom senso, estética em tudo aquilo que a gente faz. Esse chakra, então, ele é o início da ação, que representa o canal direito. Então você vê que o canal direito começa aqui nele. O terceiro está no umbigo. Esse é o chakra da satisfação, do bem-estar, o qual nós vamos detalhar um pouquinho mais adiante. Esse chakra, ele é muito importante na gente. Observe que ele cuida de nós, de tudo aquilo que vem para o nosso autossustento, para a nossa subsistência, e também cuida da nossa família, do nosso bem-estar, do lar.
E é muito fácil então a gente entender isso. Por exemplo, quando a gente não tem como pagar uma conta ou não se preparou para uma prova ou para uma entrevista, alguma coisa vai acontecer nessa região ventral, não é mesmo? Ou constipação intestinal, ou diarreia, ou a gente dispara a comer. Quem fuma e bebe café vai prejudicar demais, porque vai fazer isso exageradamente. Esse então é o terceiro chakra. Subindo um pouco mais, nós estamos no quarto, aqui no nível do coração. Aqui se desenvolve a segurança, a autoconfiança, as qualidades de retidão, honestidade, responsabilidade. E do lado esquerdo, aqui onde está assim desenhado algo que deveria ser um pouquinho vermelho e as nossas telas desbotaram, uma chama. E aqui do lado esquerdo do peito nós temos nosso coração. Aqui no coração reside a nossa essência imortal, chamada em sânscrito de Atma, e traduzida para nós como espírito. E é muito fácil a gente saber que aqui é a essência imortal, porque a gente sabe que a pessoa não é considerada morta enquanto o coração não para. Até o cérebro pode parar. Então, observe que a posição do coração é muito importante. O quinto, nós estamos aqui na garganta. Então, nós temos a capacidade da gente se comunicar. Esse quinto chakra é o chakra da comunicação. É ele que nos dá todos os sentidos. É ele que nos permite viver em coletividade, nos expressar para o mundo, entender o mundo. Esse quinto chakra, do lado esquerdo, ele representa a nossa autoestima, aqui no encontro do ombro esquerdo com o pescoço. Então, nesse local, a gente desenvolve autoestima, o que é muito prejudicado pelo sentimento de culpa. Culpa que eu ponho nos outros, culpa que os outros põem em mim e a pior de todas, a culpa que eu mesmo me atribuo. Sentir-se culpado não resolve nada, apenas nos faz esconder atrás do problema. O que resolve é a gente encarar o problema, admitir o nosso erro e prometer para nós mesmos que não vamos errar de novo. E esse quinto chakra do lado direito, aqui no ombro direito, no encontro com o pescoço, nós temos toda a nossa capacidade e habilidade de nos expressar de forma doce, suave, adequada. E isso daí é bastante prejudicada pela agressividade. Quer a agressividade que a gente gere, quer a agressividade que a gente receba, ou a agressividade que existe nos ambientes onde a gente está. Então, entre esses problemas de agressividade e esses problemas de culpa, essas dificuldades de comunicação, é comum a gente terminar o dia pedindo massagem no topo das costas, porque nós transformamos em contração muscular toda essa confusão de comunicação que a gente faz. O sexto, nós estamos aqui no centro da testa. Veja que aqui é o cruzamento dos três canais. Então, o canal direito ele vai para o lado esquerdo e aí forma esse balãozinho amarelo aqui, que nós chamamos de ego, ou seja, a razão, ou seja, a mente concreta. E o lado esquerdo, o canal esquerdo, vai para o hemisfério direito, aqui em azul escuro, que você vê esse balãozinho, que nós chamamos de superego. E aqui é a mente abstrata, aqui é a mente intuitiva. E nós utilizamos esses dois lados que formam a nossa mente. Pela razão, o armazenamento de experiências, memória. E a gente muitas vezes sobrecarrega isso. A qualidade fundamental, central do sexto chakra é a capacidade de perdoar. Perdoar a tudo, a todos e perdoar principalmente a nós mesmos, que é exatamente com a nossa mente que nós estamos teimando em ser de um jeito ou querendo que as pessoas e o mundo sejam desse ou daquele jeito e eles são diferentes. E nós estamos criando conflito o tempo todo. Então nós precisamos nos perdoar também, muito mais do que perdoar os outros.
Muitas vezes as pessoas pensam, por que eu vou perdoar? O fulano não vai nem ligar para mim. Mas suponha um exemplo que você está dirigindo, aí alguém te dá uma fechada. A semana inteira você vai falar desse problema dessa fechada. Só que tem um detalhe, o sujeito não te viu. Ele não sabe da sua existência, ele nem sabe que te deu uma fechada. Quem é que está te prejudicando? O sujeito que te deu uma fechada ou você mesmo que está criando e alimentando esse sentimento de adversidade dentro de você? Por isso é preciso que a gente se perdoe. Isso é extremamente importante. O sétimo, último chakra, então, ele realiza a integração, ele realiza a nossa conexão, a nossa união, o nosso individual, que é todo esse sistema aqui, com o onipresente, com a energia onipresente, do jeito que você quiser chamá-la. Por isso esse chakra é chamado da união e da integração. Bom, vamos ver um pouquinho mais a respeito dos canais. O canal esquerdo, falei que era a vontade. É a emoção, é o sentimento, é a alegria, é o desejo. Esse canal esquerdo, então, ele expressa a felicidade, a alegria. E observe lá em cima a mente abstrata, intuitiva. Então esse é o lado emocional. Mas nós preferimos defini-lo como vontade, porque é um impulso inicial para qualquer coisa. Agora, o direito. O direito é a ação. Quais as qualidades? Pensamento, planejamento, criatividade, mente concreta. Então, o lado direito é aquele que permite que a gente raciocine, planeje e haja. É extremamente importante, sem ele nós não fazemos nada. E a nossa mente concreta é o nosso eu, o nosso racional, a nossa identificação. Então esse canal é ele que permite que a gente faça todas as coisas que a gente precisa e deseja fazer. E o terceiro canal é o central, o propósito. Quais são as qualidades? Equilíbrio, tranquilidade, paz, consciência e evolução. Aqui está o objetivo fundamental, evolução. Esse é o grande objetivo. Nós queremos evoluir. E o que significa evoluir? Ter mais consciência do que realmente nós somos. Afinal de contas, o que nós somos? Por que nós estamos aqui? Para que nós temos consciência disso tudo? Por que essa vida? E por que tantos e tantos problemas? Não é mesmo? Quando nós começamos a fazer essas perguntas, significa que nós estamos querendo mais consciência. E isso se obtém através da evolução pelo canal central. Exatamente esse canal aqui, branquinho, que passa no centro da nossa coluna. É bom lembrar que esses canais correspondem aos sistemas nervosos simpático, esquerdo e direito, e parasimpático, que passa no centro da nossa coluna. São 3 sistemas nervosos autônomos. O quarto sistema nervoso que nós temos chama-se sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central é o que a gente controla. É esse que nós utilizamos voluntariamente para mover a mão, para qualquer coisa que a gente sinta e controle voluntariamente. Isso chama-se sistema nervoso central. Bom, mas e o que acontece então quando nós estamos aí por volta de 5 a 7 anos de idade? A gente desenvolve a personalidade. Eu quero, não quero, eu gosto, não gosto, tem que ser assim, daquele jeito não, verde sim, azul não. Então, ego e superego crescem demais e formam 2 balões enormes, pressionam demais esse sexto chakra aqui, que é o cruzamento dos 3 canais. Aquela energia primordial que estava subindo e descendo livremente por esse canal central, ela não pode mais passar aqui no sexto. Então, há um fechamento do sétimo e um adormecimento dessa energia primordial no penúltimo osso da coluna, chamado de osso sacro, osso sagrado. Que interessante que os gregos deram esse nome de osso sagrado, não é?
E pelo fato dessa energia adormecer enrolada sobre si mesma, ela recebe o nome de Kundalini, que é uma palavra feminina em sânscrito que significa enrolada, somente isso. E ela tem uma característica materna, por isso que ela tem uma desinência feminina, Kundalini. Kundal é enrolador ou espiral. Kundalini é enrolada no feminino. E ela que então reside adormecida como uma mãe primordial, porque ela criou todo esse sistema na gente. Bem, o que acontece então? Nós adormecemos o canal central, que é a paz, o equilíbrio, a tranquilidade. E aí, o que acontece? Nós começamos a usar esquerdo e direito, mas a gente sobrecarrega. No esquerdo, a gente tem baixa autoestima. Ah, isso não é para mim. Ah, isso é demais. Ah, não mereço isso. Insegurança, tristeza, infelicidade, culpa, medo. Isso são alguns dos desequilíbrios que nós provocamos do lado esquerdo. E do lado direito? A gente se aborrece, a gente tem hiperatividade, prepotência, egoísmo, vaidade, a gente gera agressividade, a gente tem raiva. Esses são alguns dos problemas que a gente gera no lado direito. E isso funciona também de forma dinâmica. Veja bem, eu tenho medo, insegurança. Para esconder isso, eu desenvolvo um comportamento agressivo. Então, saio atacando todo mundo e ofendendo todo mundo. De repente, eu ofendo alguém que eu gosto. Aí eu volto para o lado esquerdo, me arrependo, crio uma culpa. Meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo? Observa o movimento pendular entre o lado esquerdo, que é o lado mais... o lado emocional, e o lado direito, que é o lado da ação. Observe esse movimento pendular. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho uma ideia. Me veio uma ideia, vou fazer um projeto, proponho, a chefia compra, vamos fazer, vamos planejar, e mobilizamos muita gente. E aí existem algumas expectativas, adiamentos, alguém vem e diz, olha, eu não sei se vai ter orçamento para esse seu projeto, e a gente acumula uma decepção. Poxa, mas o projeto era tão bom, isso aí ia ser tão legal, não sei o quê. Alguém vem e diz, não, peraí, achei orçamento para você, vamos fazer, falei com o chefe quer, então comprou a ideia de novo, replanejamos, envolvemos todo mundo de novo e fazemos aquele auê. Só que nesse tempo mudou o chefe. Chega um chefe novo e diz assim, não alcançamos as nossas metas, mudamos as nossas prioridades, cancela, engaveta esse seu projeto aí. E a gente acumula uma baita de uma frustração. Então observe esses estados desanimados aqui do lado esquerdo e esses estados exagerados aqui do lado direito. E observe esse movimento pendular. Isso é exatamente o que os yogis classificam de inferno. Isso acontece no nosso dia, todo dia, com coisas pequenas ou em coisas grandes, em longos tempos da nossa vida também. Essa oscilação pendular é que nos impede de estar no meio. Bom, nós vivemos nesses 4 níveis, ou dimensões, se você quiser. O físico nos puxa numa direção. As emoções nos puxam numa outra direção. A nossa mente nos leva para uma terceira direção. E o nosso espírito está esquecido, ou ele é desconhecido. Então, como é que nós vamos manter o equilíbrio e evoluir? Nós precisamos reintegrar tudo isso. Essa senhora indiana Srimata de 1970 a 2011, ela ensinou ao mundo inteiro de graça Sahaja Yoga. Ela foi condecorada pela Academia dos Cientistas de Ciências, em São Petersburgo, na Rússia. Ela esteve naquela emblemática Conferência das Mulheres em Pequim, em 1995. Ela foi condecorada também pela Fundação Nobel, foi indicada 2 vezes para o Prêmio Nobel da Paz.
Ela percorreu vários e vários países, mas o que realmente que ela ensinou? É preciso que aquela energia primordial que está adormecida cá no osso sacro, que ela desperte novamente. Isso a gente chama de despertar da Kundalini. Quando isso acontece, acontece yoga, ou mais modernamente, realização do Si, o que nos leva a um estado de consciência sem pensamentos. É um estado em que nós estamos conscientes, porém nós não pensamos, não geramos exagero de pensamentos. Essa situação, muitas vezes, alguns de vocês já experimentaram numa situação muito crítica, muito forte, em que vocês tiveram que agir e fizeram algo para o qual vocês nunca tinham treinado ou nunca tinham experimentado, e depois a gente se pergunta, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Bem, isso significa que existe uma instância maior dentro de nós do que a nossa mente, que é exatamente o espírito. Bem, então como? A pergunta agora é como? Como que nós vamos experimentar ou chegar nisso? Então, essa senhora indiana, ela ensinou uma modalidade de meditação, uma técnica, um método, é um tipo de meditação, que é o que nós queremos convidar vocês a fazerem agora. Inicialmente, nós vamos mostrar para você o que nós vamos fazer. Aí vocês vão ficar sentados, de frente aí ao computador, né? E agora eu gostaria de pedir a vocês que fechassem todas as janelas do seu computador que estão abertas e dedicasse atenção só a esta. E também desligasse qualquer outra coisa que está levando a sua atenção para fora de você mesmo. Nós vamos sentar da maneira como a figura está mostrando, com as mãos descansando sobre as pernas, as palmas viradas para cima. Você deve estar sem sapatos ou sandálias. Se aí onde você está frio, você pode ficar de meia, não tem problema. Se você quiser sentar no chão, também pode, não tem necessidade de nenhuma postura especial, apenas cruze as pernas. Agora, o contato com o chão é muito importante, com a Mãe Terra. Mesmo que você esteja aí no seu edifício, o concreto te liga ao elemento terra. Isso é muito importante. Nós vamos fazer um primeiro movimento, que é colocar a nossa mão direita sobre o coração. Isso corresponde ao 4º chakra. Depois nós vamos subir a mão um pouquinho e colocá-la no encontro do pescoço e ombro do lado esquerdo. E aqui nós vamos nos livrar da culpa. Depois nós vamos subir a mão e colocá-la sobre a testa, local do 6º chakra, onde a gente precisa perdoar. E ao final nós vamos colocar a palma da mão bem no topo da cabeça. Então centraliza a palma da mão no topo da cabeça, pressiona com força para baixo, estica os dedos para fora e para cima e gira o couro cabeludo. Não gira o cabelo, gira o couro cabeludo no sentido horário. E é aí que nós vamos pedir pela yoga, ou pela realização do Si, ou seja, a conexão, a nossa união. Ok? Vamos fazer então? Vou retornar aqui alguns slides, de forma que a gente possa começar. Adote então essa postura mais tranquila, com as mãos descansando e as palmas para cima. Inspira e expira profundamente, devagar, sem pressa.
Volta a atenção para dentro de você. Você pode ficar de olhos fechados, abrindo os olhos só para conferir como é a postura, de modo que essa atenção se volte para dentro de você. Quanto tempo da nossa vida diária nós dedicamos a nós mesmos? Quero dizer, a nossa intimidade espiritual. Quase todo o tempo nós estamos com a nossa atenção em alguma coisa que temos que fazer obrigatória ou algum chamamento externo que seja de uma necessidade de ir para trabalho, necessidade de ir para a escola ou então algum anúncio, alguma coisa ou outras pessoas, mas sempre nós estamos com a atenção fora de nós. Volte a atenção para dentro de você agora. Inspira e expira profundamente, devagar. Se você quiser, pode inspirar e expirar pela boca, controlando para ser bem devagarinho e relaxando e acalmando a você mesmo. Coloque a mão direita sobre o coração, no lado esquerdo do peito. E aqui, nós vamos nos dirigir a essa energia primordial que reside no penúltimo osso da nossa coluna, simplesmente como mãe primordial, carinhosamente como os indianos fazem. E nós vamos pedir a ela: Mãe, por favor, venha ao meu coração. Abra, ilumina o meu coração. Aqui, no nível do quarto chakra em nosso coração, essa senhora indiana Shrimati Nirmala Devi nos ensina que nós não somos só esse corpo, não somos só essas emoções, não somos só essa mente, muito menos esses problemas todos do mundo. Nós somos o Espírito, quer dizer a essência imortal. Afirme com atenção no seu coração para si mesmo: Mãe, eu sou o puro Espírito. Afirme para você mesmo, porque essa é a realidade, essa é a verdade. Nós somos o Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora suba um pouco a sua mão, coloque no encontro do pescoço e ombro do lado esquerdo. Então a mão direita entre o pescoço e o ombro do lado esquerdo. Se quiser, gira a cabeça um pouquinho para a direita. E aqui, realmente, sem pensar em nada, sem questionar, sem lembrar de coisa nenhuma, apenas afirme seguidamente, repetindo mentalmente 16 vezes, porque esse chakra contém 16 aspectos importantíssimos. Afirme assim: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Seguidamente: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada.
Como ensina essa senhora indiana, não adianta sentirmos culpados por nada. Adianta sim enfrentar a nós mesmos. Agora, leve a sua mão até a testa. Sinta toda a sua testa na sua mão. Se quiser, inclina um pouco a cabeça para frente. E aqui, nós precisamos perdoar a tudo, a todos e principalmente perdoar a nós mesmos. Então afirme assim algumas vezes, de coração, verdadeiramente de coração: Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Agora, coloque a sua mão no topo da cabeça. Centralize a palma da mão bem no topo da cabeça, onde era a sua moleira. Estica os dedos para fora e para cima, pressiona com força para baixo e gira o couro cabeludo no sentido horário. E, de modo a despertarmos os 7 chakras, por 7 vezes mentalmente peça depois de mim pela realização do Si, que nada mais é que yoga, ou união, conexão. Então peça assim: Mãe, por favor, dai-me a realização do Si. 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 E a última vez: Mãe, por favor, dai-me a realização do Si. Agora, descansa a mão direita com a palma para cima sobre as pernas. Agora, eleva a mão esquerda e, de modo semelhante, nós vamos fazer com as duas mãos, como o Shri Mataji mostra na figura. Eleva primeiro a mão esquerda. Aproxima a palma da mão esquerda do topo da cabeça, sem tocar o cabelo, 1 ou 2 dedos acima do cabelo, e procura observar se você sente frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Observa bem com a mão esquerda, movimenta a mão esquerda devagarinho para frente e para trás ao longo do topo da cabeça e presta atenção para a gente comparar com a mão direita. Agora, descansa a mão esquerda e faça o mesmo com a direita. Traz acima da cabeça, 1 ou 2 dedos acima do cabelo, e de novo observa frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Presta bastante atenção. É igual ou diferente do que aconteceu com a mão esquerda? Descansa as duas mãos e agora mantenha-se
em silêncio por alguns momentos. Feche os olhos e só observe o topo da cabeça. Observa como se você fosse um gravador ou uma filmadora. A filmadora, ela não critica a imagem, ela não gosta nem desgosta, ela não censura. Então apenas registre, sem reagir aos impulsos externos, às percepções externas ou internas. Apenas observe. Ok, então devagar nós podemos abrir os olhos. Quando a Kundalini ascende, ela passa por todos esses chakras e canais. Se estiver tudo harmônico, estiver tudo equilibrado, então nós vamos sentir a brisa fresca nas mãos, ou no topo da cabeça, ou às vezes até em alguma parte do corpo. Se houver algum bloqueio, alguma desarmonia, algum problema, então ela vai nos sinalizar através de quaisquer outras sensações. As mais normais são formigamento, peso, dor, pontada, latejamento. Se você pode perceber essas sensações, então você percebeu as vibrações. As vibrações é como a Kundalini conversa conosco. E se você pode ao final também perceber um silêncio interior, mesmo que tenha sido por muito pouco tempo, então isso significa que você entrou em meditação. Meditação é esse silêncio que a gente pode alcançar quando a gente deixa de pensar. Quando acontece yoga, é exatamente isso. Yoga significa união, o despertar dessa energia primordial que atravessa a nossa coluna, desbloqueia o 7º chakra e nos reconecta. Isso é união, isso é yoga. E isso acontece de forma espontânea, por isso se chama sahaja. Sahaja ou sahaja significa espontâneo. E aí, o que acontece é que nós entramos nesse estado de consciência sem pensamentos. Nós estamos conscientes, nós conseguimos ver as coisas de maneira muito clara, saber da realidade de tudo, e nós conseguimos agir também. Só que nós não estamos exageradamente produzindo pensamentos e pensamentos e pensamentos que nos trazem tantas dúvidas e tantos problemas. Por exemplo, nós podemos observar mais o 3º chakra, que está aqui no umbigo, chamado de Nabhi Chakra. Esse chakra, ele nos dá várias qualidades. No ponto central, já disse a vocês, é o bem-estar, é a nossa satisfação. Esse 3º chakra, do lado direito, aqui onde passa o canalzinho amarelo, o lado direito, ele é tudo aquilo que vem para o nosso autossustento, para a nossa subsistência. Ou seja, você precisa de alimento, de dinheiro, de emprego, posição social, sucesso profissional. Tudo isso nós precisamos, e tudo isso vem do lado direito, todas as riquezas. E no nível mais sutil é daqui que vem a nossa dignidade. Então as riquezas e as dignidades, elas vêm aqui
do terceiro chakra no lado direito. Quando a gente tem algum problema em relação a essas qualidades, então é esse terceiro chakra aqui na posição direita que está ruim. Já o lado esquerdo é aquele que nos dá o lar, a família, o relacionamento familiar. O aspecto sutil aqui é a generosidade, a receptividade. Então, o terceiro chakra, quando ele não está funcionando bem, ele pode afetar também esse lado de cá. Ou seja, problemas familiares, problemas da manutenção do lar, da estabilidade do lar, as pessoas que têm muita dificuldade de serem generosas, receptivas. O terceiro chakra do lado esquerdo, ele pode ser sintetizado naquela imagem da Amélia, que é a mulher perfeita, ou daquela nossa vovó, tia ou mãe, que tem uma casa maravilhosa, onde recebe todo mundo e que a gente sempre gostou de ir, principalmente quando era criança, aonde tem comida farta, onde tem local farto para a gente repousar. Isso é o aspecto, o espírito do terceiro chakra do lado esquerdo, o Nabhi Chakra. Então, esse chakra ele nos dá por esses lados, e aí, resumindo aqui no ponto central, o bem-estar, a satisfação. Satisfação é um sentimento bastante necessário para a gente em todos os níveis. Você lembra que nós falamos para vocês que nós vivemos em 3 níveis, ou seja, o físico, que é o nosso corpo, as emoções, que é o nosso canal esquerdo, a nossa ação, o intelecto, que é o lado direito. Então, quando a gente tem uma insatisfação, por exemplo, do lado emocional ou do lado intelectual, é muito comum a gente querer compensar isso com uma satisfação no nível físico. O que acontece então? A gente começa a comer. Comer, porque a comida, a satisfação física, ela é muito importante e ela tem um papel preponderante. Então nós podemos mascarar vários problemas quando a gente não tem esse chakra em bom funcionamento. Agora, também vocês sabem que cada chakra é regido por um aspecto divino, tem uma divindade, né? O Nabhi Chakra, ou terceiro chakra, ele tem como divindade Shri Lakshmi e Shri Vishnu. Aqui vocês veem uma figurinha de Shri Lakshmi, e nós vamos fazer uma ênfase nesse lado feminino, que é o lado mais desconhecido de todos. Vishnu é a forma divina masculina que sustenta tudo. O seu lado feminino, a sua consorte, é Shri Lakshmi. Observe então, Shri Lakshmi é muito, muito leve. Ela está sobre uma flor de lótus. Essa flor de lótus, ela é extremamente delicada. E ela sustenta Shri Lakshmi. Quer dizer que Lakshmi é muito mais leve. Isso significa que ela não exerce pressão sobre ninguém. Significa que ela não impõe nada a ninguém. Observa uma das mãos de Shri Lakshmi vertem moedas. Isso significa riqueza. Em todos os níveis. Em outra mão, ela está oferecendo um alimento ou está abençoando. Ela é aquela deusa que nos dá todos os alimentos. E você vê também 2 mãos para cima com 2 flores rosas de lótus. Isso é a essência da mulher. Lakshmi, então, é essencialmente a mulher. Tanto que é normal, nas línguas indianas, se referir à mulher como Lakshmi. Se for Lakshmi, é uma excelente dona de casa. Então, todas as qualidades da dona de casa estão contidas nesse nome Lakshmi. Lakshmi, portanto, é um princípio extremamente poderoso. Porque você veja bem, sem
a nossa casa, sem o nosso lar, nós ficamos perdidos. Então, é muito complicado a gente viver sem uma tranquilidade, uma certeza dessa base que é o lar, Lakshmi, né? Então, observem bem esses detalhes na figura de Lakshmi. Se vocês procurarem sobre Shri Lakshmi, vão ver muitas e muitas figuras. E representa isso, o bem-estar, a generosidade. E Lakshmi é algo que está presente em todas as pessoas. Ela também, junto com Vishnu, traduzem algo que é muito importante, que se chama Dharma. Dharma é a conduta correta. E também Mariadas, que significam os limites da conduta. Então nós temos conduta correta e também temos os limites, seja até onde ir, né? Até onde ir, o que fazer. Então, por exemplo, quando a gente chega na casa de alguma pessoa de que a gente não conhece, não tem intimidade, então a gente tem certo limite até onde ir, o que falar, né? Da mesma maneira, Lakshmi pode também abençoar as pessoas, chamadas Lakshmipatis, são pessoas que têm muita riqueza. E quanto mais rica a pessoa só tem um grande propósito: doar. Ela tem que dar, doar, proteger, cuidar das pessoas mais necessitadas. Esse é o objetivo da pessoa ficar mais rica, porque se ela se fecha em si, se ela se torna mesquinha, avarenta, então essa riqueza toda fica como uma água parada. E aí a coisa vai apodrecendo e todos esses problemas começam a acontecer. Então, da onde é que vem a falta de bem-estar? Vem exatamente desse princípio mesquinho, avarento, de que eu quero tudo só para mim, e dessa nefasta ideia que principalmente nós temos aqui no Brasil, que eu quero levar vantagem de tudo. Isso é uma das piores coisas para o Nabhi Chakra. Não pode ser verdade isso, porque se todos não estiverem bem, nenhum de nós vai estar bem. E é exatamente por isso que nós que praticamos a Sahaja Yoga acreditamos nisso, que nós só estaremos bem se todos estiverem bem. E nós trabalhamos para isso, para que todos estejam bem. E se a gente não tiver essa postura, o que acontece é que nós vamos querer alguma coisa só para mim ou só para um pequeno grupo de pessoas, e isso aí vai trazer muito problema para a gente. Agora, além de Lakshmi, nós temos um outro princípio mais alto que se chama de Mahalakshmi. Esse princípio de Lakshmi e Mahalakshmi é celebrado num festival chamado Diwali, que se chama Fileiras e Fileiras de Luzes. Diwali significa isso, fileiras e fileiras de luzes. Então Diwali é essa simbologia de a gente evoluir. Mahalakshmi significa o princípio do canal central, que nos leva à evolução. E evoluir significa nós acendermos as luzes dentro de nós. Quer dizer, a gente ganhar uma consciência maior, porque quando a gente acende a luz, a gente remove a escuridão, enxerga a realidade e ganha um conhecimento maior. Evolução, então, é um assunto que nos traz Mahalakshmi. E é para isso, esse é o ponto culminante, essa é a razão principal, o motivo principal para toda a nossa existência. Observe que esse planeta Terra parece que ele foi especialmente construído para que a vida humana pudesse acontecer. E nós somos o ápice da criação, porque nós estamos começando a ter consciência de tudo. E é nesse sentido que nós temos que evoluir. Agora, para isso, nós precisamos fazer alguma coisa. E o método é bastante simples, meditar. E eu queria convidar vocês agora a de novo adotarem aquela postura
de descansar as mãos com as palmas para cima e assistirmos 10 minutos de um trecho de palestra de Shri Mataji, onde ela nos vai falar a respeito de algo extremamente importante para a nossa evolução, por ocasião de uma festividade dessa do Diwali. Então, vamos assistir? Descanse as mãos, volte a atenção para você, remova tudo aquilo que tira a sua atenção desse vídeo, porque as palavras de Shri Mataji contêm muito ensinamento e se você não prestar bastante atenção, algumas coisas passam. Preste atenção então. Wish you a very, very happy Diwali. To see all of you here is itself such a joy for me that you all have taken to Sahaja Yoga in such a beautiful way. It's your own. Self is your own. Spirit is your own. But to take to self is difficult. It's only your desires, I think, which is being fulfilled. And that's how you have got your self-realization. It cannot be forced, as you know very well. It has to work out only with your desire, only with your surrendering. All right. No use talking about it. No use convincing about it. What works out is your desire. Simple as that. The power of desire within you works it out. There are many who are not here, who have got their realization all over the world. I remember all of them. And all of you should remember them. Today is a nice day when we can think of all those who are enlightened in this world. That's the real Diwali. The enlightenment of human beings. It's not candle, it's not some lamp, it's human beings. If they are enlightened, then there's no problem anymore left. The problems come with the people who are not enlightened, because they are in the darkness. They are groping in the darkness. And some of them don't know also that they are completely ignorant of realities. Once you come to Sahaja Yoga and enlighten yourself, you see in that light, what is good and what is bad, to begin with. And then you grow into it beautifully, just like these flowers, who are all the time happy, all the time giving you joy. In the same way, when you are enlightened with that light, you don't seek anything. You got everything within you. Keep the lights on. Now if you have the light, you can see clearly. And this help of the divine, you see that very clearly in your life.
And you are surprised how the divine has helped you at different points. I get letters from people who say, Mother, thank you very much. I got rid of my problem. I got rid of my enemies, all kinds of things. While I have done nothing. It's your light which has removed the darkness. If you are ignorant, then only the light can remove the darkness of your ignorance also. Actually, we don't know how much there is the power of the light. As you can see here, every light is giving such a lot of not only energy, but also complete picture. Such a blessing it is for you that you cannot be cheated. Because also you are looked after by the divine. Guided all the time by the divine. Have faith in the divine. Have faith in the divine. That's very important. As you have faith in a candle. Have faith that the divine will give you the light, will guide your path, will take you to the right place to do the right thing. I mean, so many of these experiences are with you. I need not tell you how much people have written to me, how they found things working out. Despite all that, we are collective, we are nice to each other, we don't tell lies, we don't try to destroy anyone. That means we are much above all human failings. And this is only because of the light. You can see where you are faltering. It's just you see for yourself. For that, I think meditation is the most important thing in such. Every day you should do meditation. Those who do not do meditation are capable of falling down. Because meditation is like putting oil into the lamp. Those who do not meditate think they can do without it are sadly mistaken. They have to meditate morning and evening. The problem is everything comes so handy, so simple, that they don't understand that meditation is very important. Many people. Not you, but there are many I know who get realization, don't meditate. And their style is different. Their nature is different. Meditation is such a soothing thing, such a beautiful way of connection with the divine, that all your problems get solved in that meditative mood. If you are not meditating, you are not following meditation, then maybe your light will go down. It won't give sufficient light. It's important, very important, to find out about yourself, about others, in the meditation. How to do meditation? Many people ask. Don't do anything. To just go into thoughtless awareness. Try to go to the thoughtless awareness. If you can get into that condition of thoughtless awareness, you've done your job. Because that's the point where you are with the truth, with the reality, with the joy, with everything that is so fundamental. When you meditate, try not to make some sort of a function out of it. No. Meditation is something silencing yourself, silencing your thoughts, and going to that deep ocean which is within you itself. But supposing you don't do that, if you don't meditate, I can make out immediately those who are meditating and those who are not. It's not difficult for me. Those who do not meditate are always hesitating.
they are confused. They can't understand. And that's why meditation is the most important thing in search. Just like a light burns, with the electricity flowing in it, you can say, or by because of the candles. In the same way, meditation is a continuous availability of the divine force. That will reduce all your apprehensions. Not only that, but takes out all the negative thoughts. It takes out all the discouraging things. And when you are meditating like that, thoughtless awareness, then you will be amazed how you are helped from within and without. It's a terrible power that works, this thoughtless awareness. So thoughtless awareness is the first point all of you should achieve. Very important. After that, we can achieve something else. But the first step is thoughtless awareness. It's very important to become thoughtlessly aware, because then there are no thoughts coming from the left or right, from the present or the future. Just in the present you are there. It's something you all have. It's not that I am saying that to you, but all of you have this. But steady yourself. You have to steady yourself at thoughtless awareness. Assim como Shri Mataji nos falou, nós precisamos meditar e nos aprofundar para alcançar essa evolução. E algumas coisas podem nos ajudar. Então, agora nós vamos aprender esse mantra, que é o mantra do Nabhi Chakra. Observe aí que você já viu nas outras aulas, e nós vamos continuar aqui agora para o terceiro chakra. Nós temos Om Tameva Sakshat Shri Lakshmi, o nome da parte feminina, e Vishnu, o nome da parte masculina, que regem o terceiro chakra. Então, nós vamos agora acompanhar como se pronuncia esse chakra, ou se recita, esse mantra, né? Que significa assim: Om Tameva Sakshat, viva ou salve, tu estás presente. Shri Lakshmi, Shri Vishnu, presentes na Mãe Primordial Mataji, que é a deusa pura, eu saúdo, nós saudamos. Então, vamos ouvir esse mantra recitado. Om Tvameva Sakshat Shri Lakshmi Vishnu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Então aqui, coloque a sua atenção no seu umbigo. Coloque a sua mão direita sobre o umbigo, de maneira que a sua atenção esteja nesse local, no terceiro chakra. E aqui, faça o seguinte pedido dentro de você: Mãe, por favor, dai-me satisfação, dai-me bem-estar. Junto com esse pedido, nós recitamos o mantra.
Om Tvameva Sakshat Shri Lakshmi Vishnu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Agora então, mova a sua mão lá para o topo da cabeça, feche os olhos e pressiona o topo da cabeça e massageia no sentido horário. E peça, mãe, por favor, dai-me ou estabiliza a realização do Si em mim. Descansa a sua mão e presta atenção só no topo da cabeça. Observa, apenas observa. Qualquer pensamento que venha até você, diga para si mesmo, agora não. Apenas observa, não reaja a nenhum pensamento, nem alimentando, nem rejeitando. Não reaja a nenhuma sensação de fora, nem de dentro. Apenas observe. Então, devagarinho, abre os olhos. Chegamos ao final de mais uma meditação online. Esperamos que você tenha percebido esse momento de silêncio interior, que é a meditação, e que você tenha renovado todas as suas energias. Então, desejamos que você tenha uma semana muito boa. Aproveite, então, se você puder, ir em nossos cursos presenciais, que você vê aí no site oficial da Sahaja Yoga, www.sahajayoga.org.br. Lá em endereços você tem todos os locais, informações necessárias. E se você quiser deixar algum comentário, descrever alguma dúvida ou qualquer coisa, quiser falar conosco, preencha aí o formulário do Fale Conosco. Foi um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês aqui. E
convidamos a estarem conosco no próximo domingo, quando daremos continuidade ao nosso curso de meditação online. Muito obrigado pela audiência e excelente semana para todos.